Olá pessoal, tudo bom com vocês? Luiz Yamato aqui de novo. E hoje eu vou conversar com vocês sobre como superar uma dor emocional muito grande, muito forte. Primeiro é importante a gente entender da onde que vem a dor emocional. Na verdade a maioria das vezes, uma dor emocional muito forte, ela vem do período da nossa infância. Mais ou menos aí da época até o começo, quando a pessoa nasce, até mais ou menos seus 6, 7 anos de idade, e geralmente é muito ligado aos pais, ou o pai ou a mãe. E seja uma dor de abandono, uma dor da criança se sentir manipulada, uma dor de rejeição ou de nunca ter tido um pai ou uma mãe, são dores emocionais fortes que a gente não tem filtros para conseguir interpretar elas e lidar com elas nessa fase da nossa vida. Inclusive o nosso próprio cérebro está passando por uma fase de desenvolvimento muito grande e por conta de ainda estar nessa fase de desenvolvimento, a gente não tem as ferramentas para lidar com essa situação. E o que acontece? Essas emoções, elas ficam registradas numa parte do nosso cérebro que se chama, é o sistema límbico do nosso cérebro, basicamente, que é a parte responsável pelo registro de memórias emocionais. E essas memórias, durante a nossa fase de adolescência e fase adulta, muitas vezes elas não ficam registradas como uma memória visual ou auditiva, mas sim como uma emoção fortemente incrustada dentro da gente. E o que acontece é que esse sistema ele cria um mecanismo de reação quase instantâneo. Quando alguma situação similar àquela que causou aquela primeira dor emocional muito forte acontece na vida daquela pessoa. Né? Então vira aquilo que aquela situação de resposta rápida sem uma ação consciente, né? Uma pessoa, se ela se baseia só nisso para agir na vida dela, ela acaba se tornando uma pessoa muito reativa, né? Às vezes aquela pessoa que é super briguenta, ou aquela pessoa que chora por qualquer coisa, ou aquela pessoa que está sempre tentando manipular uma situação para conseguir o que quer. Na verdade, esses mecanismos negativos de ação perante uma situação que a pessoa enxerga como sendo ameaçadora correspondem a momentos da vida dela que na verdade esse foi o único mecanismo de defesa disponível para ela naquele momento, e ela passa a reproduzir isso ao longo da vida dela igualmente em situações que ela vê, na verdade o cérebro dela interpreta como sendo similar, e por isso que são ações inconscientes, né? E entendendo da onde que vem esse padrão de reação inconsciente, que muitas vezes leva a gente a ter comportamentos, a ter hábitos de vida que não são construtivos para aquilo que a gente busca, né? Entendendo de onde vem isso, é mais fácil da gente começar a entender o mecanismo para promover uma mudança, né? Para mudar esses hábitos negativos e transformar eles em hábitos positivos, né? Então, nesse processo é muito importante entender que quando houve aquela dor emocional e isso criou um padrão de reação naquela pessoa, junto com isso veio todo um sistema de crenças e convicções. Por exemplo, uma pessoa que sempre se sentiu muito rejeitada durante a sua infância, pelos pais, pelos amiguinhos, esse tipo de situação, dentro de um ambiente corporativo, por exemplo, essa pessoa no ambiente de trabalho sempre vai ser aquela pessoa passiva, que ela tem vergonha, dificuldade de ser uma pessoa proativa, muitas vezes não consegue conquistar um emprego, ou ter uma promoção, ou ter um aumento, né? Porque não consegue se posicionar
por medo de rejeição, né? Então esse seria um exemplo claro de como digamos assim, essa parte inconsciente, ela reverbera na nossa vida, e por isso é muito importante que a gente olhe para isso para conseguir atuar, mudar isso, né? Então, entendendo essa questão de que, por conta dos comportamentos, dessa visão que a pessoa teve ao longo da vida dela perante determinadas situações, foi criado um sistema de crenças e essa pessoa acredita que a crença dela corresponde à realidade em volta dela, corresponde a como o mundo funciona, né? Quando na verdade seria apenas um foco, uma lente perante outras milhares de outras possibilidades, de perspectivas de enxergar a mesma situação. Então, vocês percebem que é como se a gente vivesse num aquário dentro do mar, né? A gente vive na nossa própria bolha, enxergando a vida lá fora, mas vivendo numa zona fictícia, né, da nossa cabeça, como se fosse literalmente uma bolha, um aquário dentro do mar. Você está ali vivendo a vida, você está exposto a tudo que acontece no universo e no mundo, mas a sua o seu raio de possibilidades, de coisas que você pode fazer é muito limitado por causa da sua perspectiva que te limita, né? Por causa desse sistema de crenças que veio aí por conta desse cenário de inconsciência quanto aos seus padrões. E muitas pessoas que... Não gosto de falar bem-sucedidas porque isso é um termo muito relativo, né? Sucesso para cada pessoa é muito relativo, mas vamos dizer assim, as pessoas que se sentem realizadas, as pessoas que se sentem realmente felizes consigo mesmas, são as pessoas que conseguem tomar a rédea da própria vida nas suas mãos, né? São aquelas pessoas que conseguem ter uma perspectiva positiva dentro de uma realidade, muitas vezes uma realidade tão ruim que a maioria das pessoas não conseguiria enxergar nada de positivo naquela realidade tão horrível, mas de alguma forma existem pessoas que conseguem viver uma vida boa, influenciar outras pessoas positivamente, causar um impacto positivo no mundo mesmo vivendo numa situação de aparente desgraça, né? Então, esse é o poder da crença, esse é o poder da aplicação consciente, né, das nossas crenças, aplicação da nossa mente sobre, digamos, sobre a nossa própria mente, né? Como a gente hackear, como a gente modificar aquilo que vem sendo ou é um padrão na vida de uma pessoa, né? Então, vamos direto ao ponto. Entendendo tudo isso, existem duas formas de você causar uma mudança significativa no seu padrão de crenças. Primeiro, é muito importante que você entenda o seguinte: existem 3 níveis, né, os quais influenciam na nossa vida. O nível do ambiente, o nível dos nossos comportamentos e o nível das nossas crenças e identidades, resumindo. Você não consegue mudar o seu ambiente, você não consegue determinar o que vai acontecer à sua volta. Você consegue tomar comportamentos diferentes, você consegue decidir se comportar de tal maneira. Só que, abrindo um parênteses nessa questão do comportamento, por que as pessoas começam a fazer algo, determinam alguma coisa, esse ano, né, não sei se você no começo do ano se propôs normalmente as pessoas criam metas, né, no começo do ano que elas querem cumprir, porque muitas delas não conseguem alcançar, né? Porque é muito fácil você ter um comportamento, tá indo numa direção e mudar para outra por força da sua consciência e falar, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou me dedicar. Muitas pessoas conseguem, muitas outras pessoas não, né? Mas por que as pessoas não conseguem? Porque esse comportamento ele está
respaldado, ele está linkado a um sistema mais profundo, que é o seu sistema de crenças e convicções. Então, se você tem uma crença de que é fácil, é tranquilo, eu consigo, eu quero, eu vou, não importa o que aconteça, mas de verdade, dentro de você, fazer, digamos, exercícios todos os dias da semana, se você acredita nisso genuinamente, é muito mais fácil você ter um comportamento que corresponde a isso, a ter um comportamento consistente nessa direção. Ao passo que se você fala, putz, é muito difícil, é dispendioso, eu não sei se eu vou conseguir, entende? É a maneira como você acredita, é o que você acredita sobre aquela ação que você está tomando. Então é uma coisa que está um pouco mais embaixo, né? Então existem duas formas de você efetuar uma, digamos assim, uma cura de uma dor emocional muito forte. A primeira delas é quando existe um choque muito grande na sua vida que ele basicamente destrói e faz despencar toda a crença que você tinha acerca de algo, acerca de alguma ideia ou de alguma situação que aconteceu na sua vida. Por exemplo, você é uma pessoa que acredita que... Vou pegar um exemplo assim, claro, que vem na minha cabeça. Uma pessoa que não acredita que ela merece ter um parceiro na sua vida. Ela se sente não amada, ela se sente que o amor não é uma coisa para ela, né? Ela não, é aquela pessoa que não consegue arranjar um parceiro. E alguma situação na vida dela, o universo coloca na vida dela uma pessoa que ama ela, começa a amar ela de um jeito. E abrindo parênteses de novo quanto a isso, quando a pessoa realmente acredita que ela não pode, que ela não merece, que ela não consegue, é muito difícil que isso aconteça, mas por isso justamente que a primeira via de mudança é se acontecer um choque muito grande com essa crença. Então vamos supor que uma pessoa consegue abrir o coração dessa pessoa e amar ela, e ela vive um romance que ela nunca esperou que ela poderia ter, e acontece essa situação super, super legal, né? Isso quebra completamente a crença de que a pessoa não merece ser amada e de que ela não vai ter um relacionamento, né? Então essa seria uma situação extrema, o primeiro ponto de como curar uma dor emocional, mas isso muitas vezes está além da nossa capacidade de fazer um esforço, né, ativo no nosso controle para mudar. Então o segundo ponto é através de uma via consciente que envolve esforço, que envolve consistência, de você... É muito simples, identifica qual que é o maior sofrimento na sua vida. Senta com você um pouco e fala, o que mais me faz sofrer nessa vida? Por que eu me sinto tão mal em dados momentos, ou quando acontece isso comigo? Por que eu não consigo resolver isso? Né? Você pode conseguir ou não. Existem técnicas de meditação, técnicas mentais que ajudam você a levar você ao momento em que a situação que te causou essa dor emocional muito forte aconteceu, e você consegue ter uma clareza sobre isso. Mas mesmo que você sente consigo, medite, procure lá no fundo de você, você não consiga achar, mas tente. Genuinamente se permita a parte criativa do seu cérebro te levar a situação onde essa dor que te machuca, que é constante na sua vida, aconteceu. Mas mesmo que você não consiga fazer isso, entenda que esse momento que essa dor forte acontece com você, ela acontece não porque você é uma vítima daquele sentimento ou da pessoa que causou algo para você. Esse sentimento acontece por causa, de novo, da perspectiva que você teve sobre a situação que te causou aquela dor. Então o primeiro ponto é você
tirar a responsabilidade do outro pelo que aconteceu com você e tomar a responsabilidade da sua própria vida nas suas mãos, porque senão você nunca vai conseguir realmente causar uma mudança e uma cura, uma mudança de hábitos significativa para você. Então toma a responsabilidade do que acontece na sua vida nas suas mãos, né? Porque aí você vai entender que você consegue se blindar, você consegue ter controlar a sua mente, digamos assim, para que você não tenha uma reação tão negativa por conta daquele fato que aconteceu. Então, ponto 1 mais importante é isso, criar esse senso de autorresponsabilidade. Nunca terceirize as suas dores, basicamente. Porque elas, na verdade, elas são uma bênção. Se você tem elas, você tem uma oportunidade incrível de se trabalhar e se tornar um ser humano melhor, né? Eu gosto muito de usar a analogia de quando, digamos assim, um ferreiro está forjando uma espada. Aquela espada, para ficar afiada, ela passa muitas vezes na fornalha e é batida 1000 vezes, é esquentada não sei quantos graus para se tornar uma espada digna, afiada, né? Então, abrace as suas dores, esteja com elas, não desvie delas, sinta elas, entenda elas, veja elas como sendo parte integrante de você, aceite elas, e não terceirize as suas dores para ninguém. Esse é o primeiro ponto. E entrando num segundo ponto que vai envolver uma parte de esforço mental, né? Para você mudar o seu padrão, para você cultivar um hábito positivo, para você mudar esse padrão, vai ser, primeiramente, mas não necessariamente, você identificar qual crença você está tendo que está te levando a sentir aquele sentimento negativo. Eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, aquela pessoa é detestável, eu sou fraco, qualquer coisa que seja. Quando você tem aquela emoção, você tem um pensamento, você tem uma sensação quanto àquela emoção ruim que você está sentindo. E geralmente, 99,9% das vezes ela é carregada de um pensamento. Você começa a pensar coisas sobre você que são verdade ou não, se resume ao fato de você acreditar nelas ou não. Então, entenda os pensamentos que você está tendo, porque eles vão revelar as convicções e crenças que você está tendo naquele momento que você sente aquela dor. E eles também fazem parte do porquê você sente aquela dor. É um ciclo. Então, identifique essa crença. E identifique essa crença não se identificando com a crença, mas se desidentificando com a crença. Olha para ela, veja aquele pensamento, entenda o que ele está te falando, aceita, agradece, mas só observa aquilo como sendo uma mensagem para você. Você não precisa acreditar que você é aquilo que você está pensando nesses momentos, né? E como um bônus, você vai entender qual que é o padrão de crença que você está tendo, que está te gerando essas emoções negativas. E aí, por que eu falei que não é necessário? Porque o segundo ponto, são dois, cultive conscientemente e decisivamente uma crença positiva, ou se você conseguiu identificar qual que era a crença negativa, justamente a crença contrária a essa crença negativa que te causa essa dor emocional desse momento. Por quê? Se você apenas cultivar uma crença positiva, não precisa ser nem necessariamente contrária a ela. Quando você passar por esses momentos de dores e ver que a crença, os pensamentos que você está tendo, aquelas crenças que você está reproduzindo não correspondem àquela crença positiva, você já muda. Você muda o seu padrão, você muda o seu padrão constantemente para
basicamente criar uma nova via neural, porque isso é puramente fisiológico, né? Para você criar uma nova via mental que te vai proporcionar novos hábitos ao longo do tempo. Por isso que tem que ser esforço e tem que ser consciente, né? Lá no meu Instagram eu falei um pouco sobre as 4 etapas da automaestria, né? Então você vai passar por 4 etapas. Na verdade, a primeira vai ser a ignorância inconsciente, a segunda, a ignorância consciente, é quando você sabe o que está fazendo de errado. Aí depois a capacidade consciente, que é quando você faz, você começa a se tornar capaz, só que conscientemente. E a quarta etapa é a capacidade inconsciente, quando você já faz aquilo sem precisar pensar naquilo, porque você já incorporou aquilo, mas primeiro você precisa fazer o esforço, você precisa passar da segunda etapa para a terceira, para a capacidade consciente, né? Então, quando você começa a dar atenção, escreve, mantenha na sua cabeça, mantenha dentro do seu coração essa nova crença positiva que você quer trabalhar, seja ela apenas uma positiva ou justamente a contrária àquela que você tem, mantenha ela consciente. E não ache que por você saber escrever qual que é a sua crença positiva que vai te ajudar a mudar o seu comportamento, que só você saber ela, você vai conseguir mudar da noite pro dia. Não. 4 etapas da automaestria. Você vai gradualmente cultivando um novo set de hábitos e comportamentos que fortalecem, que respaldam, estruturam essa nova crença. Porque aqui você tem uma fortaleza que já se construiu tijolinho em tijolinho durante anos na sua vida, de uma estrutura de uma crença inconsciente. Por que você acha que pessoas depressivas, mesmo com 1000 pessoas querendo ajudar elas, e mesmo elas procurando autoajuda, muitas delas, muitas vezes, acabam ainda assim indo para o suicídio? Porque essa fortaleza delas está muito grande, está muito forte construída. E é claro, eu dei um exemplo muito extremo de um suicida, mas isso se reproduz para qualquer crença e padrão que a gente não queira, que seja negativo, que leva a nossa vida numa espiral para baixo ao invés de para cima, né? Por isso, tenha calma e cultive a consistência, porque gradualmente o que vai acontecer são que os tijolinhos desse castelo, eles vão começar a passar um a um para uma nova fundação, para o começo da construção de um novo castelo, e à medida que esse novo castelo vai se construindo, esse outro castelo ele vai se desmanchando. Então essa é a via da ação ativa, né? Da gente cultivar um comportamento conscientemente de forma ativa. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Eu acho que todos os pontos principais que eu queria falar sobre como curar uma dor emocional foram falados aqui. E o mais importante é que assim, muita gente procura conhecimento, procura teoria por aí, fica sabendo de tudo, mas não aplica nada. E o objetivo desse canal é te passar um conhecimento prático aplicável para que você realmente, de fato, possa tomar uma decisão e aplicar isso para mudar a sua vida para melhor, sempre. Quanto a esse vídeo é isso. Com uma dica, uma nota final, lembre-se de fato que a mente, eu diria que é até curioso porque que aqui em português a gente deu esse nome para ela, né? Porque a mente, de verdade, mente. Escolha aquilo que você quer acreditar. Vai fazer uma grande diferença na sua vida. Sabe que seus pensamentos não te definem. Só aqueles que você quer te definem. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado, pessoal. Eu espero que vocês possam sempre evoluir e nos vemos nos próximos vídeos. Até logo. Se inscrevam aqui no canal. Às vezes eu não consigo falar tão rápido porque é bastante informação, eu tô me adaptando aos vídeos e tudo mais. Mas eu prometo que eles vão ficar cada vez melhores, tá? Eu tô com o compromisso de fazer um vídeo a cada 6 dias e isso vai acontecer.
Então, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe com quem você sente que seria bacana ter essa informação. E a gente se vê semana que vem. Até logo!